Quero convidar os queridos irmãos a abrirem a palavra de Deus em Colossenses 3, de 12 a 17. Colossenses 3, de 12 a 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que Deus abençoe a sua bendita palavra, meus amados. Senhor Deus, Tu esta palavra, Senhor, que acaba de ser lida, Teu é o povo que se reúne neste lugar e nas casas para Te prestar este culto. Teu é o servo, Deus, que fala contigo neste momento. E eu suplico-Te, Pai, humildemente, que pela Tua infinita misericórdia, Tu fales ao nosso coração por meio da Tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém, Pai. Espírito de gratidão. Você sabe agradecer, meu irmão? No seu coração você nutre este sentimento, este desejo de agradecer por tudo que você tem, pelo que você é, pelo fato de você estar aqui nesta noite, enfim. Você sabe agradecer? Foi muito bom, pastor, ainda há pouco, quando iniciávamos a entrada aqui no nosso templo, poucos observaram isso, mas o nosso pastor estava agradecendo ao coro pela presença, pela dedicação, pelo esforço. Porque de fato, irmãos, é um sacrifício, um desafio. E nós louvamos a Deus pela disponibilidade de cada irmão, e este é um desafio que nós temos do coração de Deus para o nosso coração nesta noite, neste primeiro domingo do ano de 2023, primeiro dia do ano de 2023, nós já apresentamos diante do Senhor o desejo de realizarmos muitas coisas. Senhor, eu quero me comprometer contigo. Senhor, eu quero conquistar um lugar mais excelente para a minha vida. Tudo isso está correto, queridos. Isto é muito bom, é muito bom. Mas quem sabe nós podemos, queridos, por força desta palavra, a palavra de Deus, colocarmos como um alvo, como um objetivo para a nossa vida, como meta para a nossa vida, buscarmos diariamente alcançarmos e conquistarmos um coração agradecido, um espírito de gratidão, O apóstolo Paulo é um exemplo clássico de um homem que é cheio da manifestação da bondade de Deus na sua vida, e seu espírito, então, é cheio de gratidão pela transformação maravilhosa que o Senhor promoveu na sua vida, naquele caminho, na estrada de Damasco. O apóstolo se tornou tão agradecido a Deus pela aquela transformação tão radical, que ele se tornou um servo completo, inteiramente dedicado ao Senhor. Eu creio que, já neste momento, poderíamos pensar nisto, seja qual for a realidade de cada um, ou os planos para o ano de 2023.
se já temos Jesus no nosso coração, se conhecemos ao Senhor, se Ele transformou de fato a nossa vida, queridos, nós já temos motivo para vivermos contentes e alegres e constantemente agradecidos ao Senhor. Quero colocar algumas coisas que o Senhor passou para o meu coração, compartilhar com os irmãos, porque esta palavra gratidão impactou meu coração a partir desse texto lido, escrito pelo apóstolo Paulo para os crentes que estavam na cidade de Colossos, quando ele disse no verso 14: acima de tudo isto esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Verso 15: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. É imperativo isso, sede agradecidos. Seja agradecido ao Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida. E para que eu não use, amados, esse texto apenas como um pretexto para juntos refletirmos sobre aquilo que o Senhor tem a nos dizer, é importante entendermos o momento em que o apóstolo escreveu esta carta e para quem ele escreveu de maneira muito breve, muito objetiva. Esta carta foi escrita aos crentes que estavam na cidade de Colossos. Ela foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo lá nos anos 60 e 62 depois de Cristo. E esta carta tem pelo menos 3 propósitos fundamentais, e a gente percebe isso claramente aqui a partir do capítulo 1. A primeira maneira especial em que ele colocou, e a afirmação que nós temos aqui em toda esta carta, é primeiro elogiar aos cristãos pelo seu crescimento espiritual. Ele começa dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus e do nosso Pai. E o verso 3 diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando oramos por vós. Elogio, que bênção! Quando eu me lembro de vocês, queridos irmãos de Colossos, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Uma outra coisa muito importante, que é enfatizada nesta carta, é a excelência da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Por quê? Naquele momento havia uma grande heresia, ou diversas heresias invadindo a igreja. É interessante como que os tempos continuam os mesmos. Corremos os mesmos riscos, e Paulo, então, grato a Deus pelo que ele havia feito na sua vida, tendo cuidado para com aqueles irmãos que estavam ali na cidade de Colossos, ele então alerta aquela igreja com muito amor, dizendo: olha, cuidado com as heresias, firme-se em Cristo Jesus, porque alguns começaram a dizer que apenas a fé em Cristo não era suficiente para salvar. Tinha que acreditar em Jesus, mas também tinha que cumprir a lei tinha que ser cumprida também. Que fardo difícil, que dificuldade. Heresias, muitas heresias. O espírito está bom, o espírito é bom, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, viva segundo os seus impulsos. 62 depois de Cristo, queridos. Outra coisa muito interessante é nós percebermos que práticas judaizantes estavam sendo incluídas no culto de adoração. Alguns adoravam a anjos. Não, adorar somente a Deus não está bom, apenas a Cristo não. Precisamos adorar a anjos. Vocês podem ligar a televisão e vocês verão constantemente esse tipo de incentivo, de busca da adoração a Deus, mas principalmente a anjos. De um tal de Arcanjo Miguel está sempre nos lábios de um certo pregador desse tempo. Os anjos e os arcanjos são superiores a Jesus Cristo? Quando a palavra de Deus diz claramente: o Senhor, Ele é a encarnação do Deus vivo, e não precisamos mais nada além de cumprir a obra que o Senhor realizou. Então, é diante deste contexto, daquele tempo muito parecido com o nosso, que com todo amor o apóstolo escreveu para os crentes que estavam na cidade de Colossos, e aí então, para afirmar o que tenho como proposta no coração, no meu coração, creio do coração do Senhor também para nós aqui nesta noite. Meus amados irmãos, nós precisamos nutrir e desenvolver um espírito de gratidão por tudo que nós temos, por tudo que somos, por tudo que o Senhor tem nos dado.
E é importante entendermos que espírito de gratidão não é uma forma, de fato, permita-me a redundância, espiritual de conquistar gratidão, porque indo à psicologia para buscar ali, qual a definição na psicologia desta questão da gratidão? E aí a psicologia comportamental nos ensina que nós podemos aprender a desenvolver comportamentos em diversas áreas da nossa vida. Então eu quero usar aqui neste momento especificamente esta questão, ainda que você não consiga agradecer, ainda que quando você vai abrir os seus lábios para agradecer a alguém, o seu coração se feche, se prenda, ainda que seja muito difícil para você agradecer a alguém, porque talvez na sua experiência de vida muitos tenham sido ingratos com vocês a vida inteira, ou decepcionado a cada um de nós a vida inteira, e por isso ficou difícil aprender a dizer muito obrigado, ter um coração agradecido. A própria ciência, a psicologia comportamental diz que todos os comportamentos eles podem ser aprendidos, e você pode desenvolver este hábito de aprender a ser grato, agradecido, querido, às pessoas, agradecido a Deus por tudo que Ele lhe tem dado, lhe tem concedido. Meus amados, quando eu fui buscar na filosofia e pesquisar um pouquinho sobre essa questão da gratidão, eu encontrei uma pérola ali, muito preciosa. É um escrito, na verdade não é uma definição filosófica, mas um pensamento, alguns pensamentos sobre essa questão de gratidão, que este filósofo, professor universitário e escritor, Luiz Lemos, e daqui a pouco farei a descrição desses pensamentos dele, encontramos nestes pensamentos base bíblica para afirmarmos que nós temos, nós devemos e nós podemos desenvolver um espírito de gratidão. Mas eu abro um parêntese aqui para dizer para os irmãos que, se por um lado é muito bom vivermos com pessoas que sabem ser agradecidas, pessoas que constantemente reconhecem o valor do outro e sobretudo aquilo que Deus fez por si mesmo, como é difícil convivermos com pessoas que vivem lamentando, ó dia, ó azar. Não, isso não vai dar certo, não deu certo. Conta-se uma história que certo homem estava reclamando demais, porque a sua cruz era muito pesada. Eu não aguento mais, Senhor, essa cruz é pesada demais para mim, é muito pesada para mim. Aí um dia, este homem encontrou-se com um anjo na rua, e este anjo, para a sorte deste homem, tinha a chave do quarto das cruzes. Pode colocar o quarto das cruzes aí, meu irmão. E aquele homem, o anjo virou para ele e disse: por que você está reclamando tanto? Porque a minha cruz é muito pesada, eu não consigo viver com essa cruz, é muito pesada. E o anjo disse assim: pois hoje é o seu grande dia, está aí o quarto das cruzes, você vai agora poder visualizar a sua cruz, porque a cruz que nós carregamos, nós não temos a percepção visual dela, cada um sabe aqui a cruz que carrega, mas o fato é que aquele homem foi dado para ele o privilégio do anjo, em que fez assim na sua testa, pim! E aí ele entrou no quarto das cruzes e disse: agora eu vou me livrar da minha cruz, que é pesada demais. E o anjo disse: pode escolher a cruz que você quiser, escolha uma cruz, a cruz que você quiser. E conta-nos essa história, que o homem então entrando nesse quarto aí, cheio de cruzes, é lógico, ele fez aquilo que sinceramente eu e você faríamos também. Ele pegou a menorzinha e a mais leve que ele pôde observar, e essa cruz aqui, queridos, é uma cruz muito levinha mesmo, levinha, foi feita com um pedacinho de galho da mangueira, levinha. E aí o homem então pegou a cruz e todo satisfeito saiu daquele quarto, agora feliz da vida, e foi lá falar com o anjo: anjo, muito obrigado. E o anjo perguntou: qual foi a cruz que você escolheu? Ele disse: foi essa aqui, foi essa aqui. E o anjo deu aquela risadinha irônica, sabe aquela risadinha que alguns dão assim? Não, mas essa cruz aí você não pode carregar, não pode ficar com ela. E ele perguntou: por quê? Porque esta é a cruz que você tem hoje, essa é a cruz que você tem carregado na sua vida até hoje. Captaram, amados?
Eu não estou dizendo com isto que é fácil carregar uma cruz pequenina, porque dor que dói é aquela que dói na gente, mas também é fato que se alguém tem uma grande cruz para carregar, e certamente muitos aqui carregam cruzes, ou uma cruz pesada, essa é a mais difícil, mas também é fato, diz a palavra do Senhor, que Ele não nos deixa provar e nem nos deixa tentar além daquilo que nós podemos suportar, meus irmãos. E também é fato, queridos, que Jesus Cristo disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e siga-me, e siga-me. Filosofia da Gratidão, escrito por Luiz Lemos, filósofo, professor universitário e escritor. Amados, parei na pesquisa deste nome por aqui, por causa da consciência. Não sei se esse homem tem uma crença. Em princípio, os filósofos não acreditam numa divindade. E eu aprendi no seminário, uma vez, algo que impactou a minha vida, aquele preletor dizendo assim: meus filhos, prestem atenção, a verdade, ela é sempre verdade, e sempre será verdade, ainda que pronunciada por lábios ímpios. Eu não sei qual foi a intenção quando este filósofo escreveu aqui estes pensamentos, mas quero embasá-los biblicamente para poder, de fato, entendermos que não pela filosofia, mas pela palavra de Deus, nós somos capazes de aprender a termos um espírito e a desenvolvermos um espírito de gratidão. Vejam que coisa linda. Eu farei a leitura, você vai passando para mim, querido, por gentileza, e depois retornarei para aplicar biblicamente esses fatos. Vejam, palavras de um filósofo que possivelmente não tenha nenhuma fé religiosa. Olha só o que ele disse sobre gratidão. Ele colocou como tema filosofia da gratidão. Primeiro, quando nós somos gratos, a felicidade bate à nossa porta, entra sem pedir licença e fixa morada na nossa vida. Quando somos gratos, coisas boas acontecem, realizamos os nossos sonhos e a tristeza não encontra morada em nosso coração. A gratidão torna a vida mais fluida, alegre e colorida. Não existe tristeza na gratidão, somente amor, alegria e bondade. A gratidão é uma escola de generosidade. Nela aprendemos que somos capazes de compartilhar o melhor de nós. A vida humana, quando preenchida pela gratidão, não deixa espaço para a tristeza, para o desânimo, para a inveja e para o rancor. Tudo se torna belo à nossa volta quando estamos sobre a sombra da gratidão. A gratidão é a fórmula da felicidade humana, repito, diz o filósofo. Até mesmo os dias mais turvos e os dias mais deficientes de nossas vidas parecem claros para quem é grato. Para quem é grato. Quem é grato é paciente, cordial, acolhedor, simpático, receptivo e ético. Quem é grato é feliz, criativo, amigável e realizado. A gratidão está intimamente ligada à confiança no bem que se desenvolve em mim e no bem que eu recebo de quem comigo partilho o amor. O amor que permeia a filosofia da gratidão é mantido pela beleza do acolhimento do outro, da diversidade, da empatia e do respeito. Quando o ser humano valoriza a arte da gratidão, ele não sofre, olha que coisa impressionante, quando o ser humano valoriza a arte da gratidão, ele não sofre a pressão do mundo consumidor contemporâneo. Quem é grato tem consciência do seu papel na história, não é alienado, não fica parado,
alheio aos acontecimentos. A gratidão torna o ser humano sujeito da história, protagonista, não é apenas espectador. Por ser consciente do seu papel social, quem é grato é livre, acolhedor, trabalhador, sonhador e esperançoso. Quem é grato sabe que nada do que acontece na sua vida é por acaso, até mesmo as piores tragédias. A filosofia da gratidão entende que tudo depende da forma como nós olhamos para a vida, se de forma positiva ou negativa. A gratidão exclui sentimentos ruins das nossas vidas. Quando somos gratos, alcançamos aquilo que nós desejamos. A filosofia da gratidão defende que a nossa vida só tem sentido se for para ser doada, se for para ser gasta no auxílio do outro. Em tudo devemos agradecer ao Senhor da vida. E coloquei aqui reticências porque ele diz que nós devemos agradecer a outras coisas também. Então, restringi aqui a fala, retive apenas aquilo que é bom, daquilo que estava sendo afirmado. E por fim, queridos, a gratidão, queridos, pela vida, pelo trabalho, saúde e amigos. E não devemos deixar de esquecer, ou não esqueçamos de cantar como o salmista, o que disse o salmista: darei graças ao Senhor por sua justiça, e ao nome do Senhor Altíssimo eu cantarei louvores. Isso foi escrito por um filósofo que eu creio que não seja cristão. Amados, à luz destas coisas, quando recorri a algumas palavras do apóstolo Paulo, vocês perceberão que este era um homem com o coração cheio de gratidão, cujas estas práticas foram desenvolvidas de maneira abundante na sua vida. E agora retomo alguns destes pensamentos de maneira muito breve, aplicando a palavra de Deus, porque esta sim, sobrepõe as filosofias, mais importante do que a psicologia, mais importante do que aquilo que nós achamos ou aquilo que nós pensamos. Mas é interessante que quando ele afirma aqui, lá no início, quando diz assim: quando somos gratos, coisas boas acontecem, nós realizamos nossos sonhos e a tristeza não encontra morada no nosso coração. Apóstolo Paulo escreveu, da sua maneira de ver, de sentir e de desenvolver a sua gratidão, o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Devemos ser gratos ao Senhor pela paz de Deus que reina no nosso coração. A gratidão torna a vida mais fluida, mais alegre, colorida. E o apóstolo Paulo disse assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Quando aqui o filósofo afirma que a vida humana, quando preenchida pela gratidão, não deixa espaço para a tristeza, o apóstolo Paulo viveu isso intensamente na segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, verso 8 e 9, quando disse: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, versos 8 e 9. O filósofo disse que tudo se torna belo à nossa volta, se torna belo quando estamos sobre a sombra da gratidão. E o apóstolo Paulo disse em Colossenses 1, versos 3 e 4, nós damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor para com todos os santos. Quando os dias mais turvos da nossa vida e mais deficientes de nossas vidas, diz o filósofo, até mesmo os dias mais turvos e os mais deficientes de nossas vidas parecem claros para quem é grato. E aí, amados, nos lembramos da palavra do apóstolo, lá em Romanos 8, 28, quando disse: nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E há tantos outros que nós poderíamos destacar aqui, mas me chamou a atenção também de maneira muito especial este momento quando ele afirmou que quem é grato
Perceba, querido, se você tem um coração agradecido, quem é grato é paciente, quem é grato é cordial, quem é grato é acolhedor, quem é grato é simpático, receptivo e ético, quem é grato é feliz, criativo, amigável e realizado. E naquela magnífica carta do apóstolo Paulo lá aos Coríntios, no capítulo 13, é um momento em que ele disse assim: olha, o coração agradecido, digo eu, e ele completou: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem tem um coração agradecido consegue vivenciar desafios, relacionamentos difíceis e ainda consegue ser bênção nas mãos do Senhor, porque reconhece que assim como o Senhor de maneira incondicional ama e sustenta, nós, os seus filhos, também devemos fazer assim, queridos. Finalizando essas exposições, quando o ser humano valoriza a arte da gratidão, ele não sofre com a pressão do mundo consumidor contemporâneo. Amados, como temos sido massacrados pelas ideologias, pelos comportamentos que nos são impostos, pela aparência que nós precisamos ter, pelas coisas que nós precisamos comprar para sermos aceitos e incluídos num grupo social, seja ele qual for. O filósofo vai dizer que quem tem a arte da gratidão não sofre com esta pressão, e o apóstolo Paulo, de maneira magnífica, ele disse assim: tanto sei estar humilhado como ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem é grato sabe que nada que acontece na sua vida é por acaso, até mesmo as piores tragédias, porque o apóstolo afirmou, queridos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Me permita citar aqui o casal Zapala e sua esposa, né? Estão assentindo com a cabeça. Nós não entendemos por que vocês tiveram de passar por aquele acidente, mas fica evidente para nós, queridos, que certamente para o bem contribuiu para vocês aquele acontecimento terrível que a igreja acompanhou e orou muito por vocês. Amados, há coisas que nós não entendemos. Só pela fé, queridos, podemos ter um coração agradecido, porque eu digo estas coisas com temor e tremor diante do Senhor. Ninguém em sã consciência tem prazer no sofrimento, ninguém em sã consciência tem prazer em ficar carregando cruzes pesadíssimas, dizendo: ei, que bom, que legal, sou grato, Senhor. Não, é difícil, queridos, é duro. Há pessoas com vidas realmente que são verdadeiros dramas, mas é fato, queridos, nos orienta a palavra, que quem tem um coração agradecido a Deus tem dele mesmo a força para superar, e cada obstáculo se transforma numa oportunidade de crescimento e de graça e de testemunho para os que estão de fora. Quero concluir, amados, este momento com uma experiência vivenciada nestes últimos dias, no sepultamento deste homem. Por favor, querido, coloque aí a imagem dele. Queridos, este homem é o Paulo Kleber,
conhecido por todos como Paulinho, que faleceu com 69 anos de idade. O Paulinho, queridos, é o tio da Cíntia, né? Parente de Rose, de quem mais? Outros irmãos aqui da igreja, Geralda também. E eu estive ali naquele sepultamento, pastor, e fomos ali em nome da nossa igreja, como sempre a igreja, graças a Deus, está presente nesses momentos. Imagine a história de Paulinho, e me foi passado pela família, olha só, Paulo Kleber, como conhecido por todos, Paulinho, ele faleceu sexta-feira passada, naquela semana, com 69 anos de idade. Ele era especial, ele nunca falou e nunca andou, mas ele foi criado num ambiente familiar com muito amor pelos seus pais, irmãs e por diversas cuidadoras que, entendendo que são pessoas enviadas por Deus, e foram pessoas enviadas por Deus para cuidar do Paulinho. Aí a Cida, que é uma das irmãs do Paulinho, disse assim: eu, Cida, irmã caçula de 12 filhos, a mãe de Paulinho e a mãe dos nossos irmãos aqui da igreja, teve 12 filhos. Ela disse o seguinte no momento do sepultamento, que a palavra de Deus no Salmo 23:1 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esta palavra do Senhor nunca faltou na vida do Paulinho, ela se cumpriu na vida do Paulinho, naquela vida que humanamente era tão sem sentido para qualquer um de nós. Deus proveu para o Paulinho recursos humanos e financeiros em favor dele. Ele recebia o atendimento hospitalar e domiciliar em razão da falta de sua locomoção. Ele recebia alimento e todo o suprimento hospitalar e material necessário aos seus cuidados. Ele era tratado com muito zelo pela equipe de profissionais de saúde do núcleo de atendimento domiciliar. E nós, como família, observem isto, queridos, a família que se revezava diariamente ali com Paulinho, não é isso, Cíntia? Nos últimos 20 anos, 30 anos, desde que a mãe dele partiu para a eternidade, essa era a preocupação. Quem vai cuidar do Paulinho? Houve ali então esse testemunho dado que comoveu o coração, quando o pastor Odilo a lembrou, mencionando, e ali a palavra de Deus disse assim: esse menino só viveu até 69 anos da idade, porque ele foi fruto do amor e do cuidado dos seus familiares para com ele. A família se revezou nesse tempo todo para cuidar da vida deste homem que partiu para a eternidade, um homem. E ali eu vi cuidadoras chorando, como se um filho tivessem perdido. E a pergunta é, amados, para concluirmos esta reflexão, palavra de Deus nesta noite, que motivos para agradecer a Deus poderíamos humanamente ter em uma vida que nunca andou, nunca falou, e os últimos anos passou literalmente na cama? Nós não entendemos os mistérios de Deus, mas a própria família disse, ele foi instrumento de Deus para nos manter unidos ali. E Paulinho, apesar de viver nessa situação, ele tinha carteira de identidade, ele tinha um salário, ele tinha um nome, queridos. Mistérios de Deus. E à luz disso, queridos, diante deste desafio de termos um coração agradecido ao Senhor, será que não é esta hora e não será este o ano em que poderemos pedir ao Senhor para nos ajudar a desenvolvermos um espírito de gratidão? Gratidão, queridos, gratidão. Amado, pense comigo, lembre-se de onde você veio e onde você está hoje. Lembre-se como você estava há 10 anos atrás e como você está hoje, está aqui neste momento. Significa que, apesar de tudo, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Isso é motivo de gratidão. Ministro, quando estávamos aqui ouvindo aquele musical maravilhoso de Natal, eu sentado ali, querido, eu agradeci a Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Quantas pessoas passam por essa vida e não têm o privilégio de ouvirem as coisas maravilhosas que nós ouvimos aqui, com a qualidade que nós ouvimos, queridos? Agradecidos, queridos, sejamos agradecidos a Deus.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês, permitam-me ser pessoal. Eu me lembro que criança pobre, estudando lá, eu tinha que decorar em geografia, qual é a ligação marítima entre a Europa e a África. E eu lembro que estudando para a prova, vou ter lá Estreito de Gibraltar. Nunca imaginei na minha vida, queridos, que um dia, viajando com o coro da igreja, nós passamos pelo Estreito de Gibraltar. E naquele momento, me veio ao coração uma gratidão tão grande. Estávamos indo da Espanha para o Marrocos. Uma gratidão tão grande quando eu perguntei, onde é que nós estamos? No Estreito de Gibraltar. Deus me trouxe a lembrança, aquele menino pobre, que jamais poderia ter uma oportunidade daquelas, queridos. E eu disse, Senhor, muito obrigado porque eu estou aqui. Eu tive que ralar para aprender onde ficava, mas hoje eu estou aqui, Senhor, no Estreito de Gibraltar. Isso é graça de Deus, irmãos. Isso é bondade de Deus. Eu e você, nós temos muito mais do que nós precisamos para viver. Esses queridos que estavam aqui hoje de manhã, não é isso, pastor Davi? Imaginem vocês, tem que deixar tudo. Qual é a função dele lá, pastor, que ele era lá? Diplomata. Larga tudo, perde tudo, casa, emprego, família. Tem um familiar que está lá fugindo para não ser morto. E nós estamos aqui, queridos, reclamando da vida, lamentando. Não estou dizendo que é fácil, não, porque a dor que dói é a que dói na gente, mas nós precisamos ser agradecidos, meus irmãos. Agradecidos ao Senhor, queridos. Porque se temos superado é porque o Senhor tem sido conosco e tem sido por nós. Portanto, que nos ajude o Senhor a sermos agradecidos. Sabe por quê? Pensando na nossa vida financeira também. Às vezes nós temos nossas mãos muito fechadas, querido, sabe? E quem tem mão fechada para contribuir é porque não entende ainda que você deve ser grato ao Senhor por tudo que Ele te dá. Você veio nu para esse mundo, e se você já conquistou alguma coisa, foi pela misericórdia de Deus, e você também voltará para o túmulo, e nada desse mundo você levará. Então seja agradecido. Quem tem as mãos fechadas assim, para ser dizimista, sim, coloque isso no seu coração, querido, esse ano, como gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Se você tem sua mão assim, também creio eu, é verdade, que as bênçãos que descem do céu, elas batem e vão embora, porque você não está com a mão estendida, aberta. A mão aberta que dá é a mesma mão que está aberta para receber, querido. Coloque isso no seu coração esse ano. Quanta coisa que a igreja tem que fazer. Ali, pouco, pastor Davi, Jair, nós compartilhamos, quanta coisa, né, pastor, para investir, quanta obra para investir, queridos. Amados, sejamos agradecidos, sejamos gratos, façamos a nossa parte, sejamos, queridos, pessoas que reconhecem o valor das outras pessoas. Comece agradecendo o seu porteiro, dando um bom dia para ele. Comece, querido, agradecendo a Deus pela amizade que você tem, agradecendo a Deus pela cama onde você pode reclinar a sua cabeça. Agradeça a Deus, o pastor já fez essa oração aqui, prenúncio do sermão, da palavra que o Senhor nos falaria. Agradeça a Deus, querido. Agradeça a Deus, querido. Agradeça a Deus. Que o Senhor nos conceda de maneira poderosa e que nós busquemos, nesse ano de 2023, desenvolvermos um espírito de gratidão. Que Deus nos abençoe.